aqui? Vai lá. A paz do Senhor, a paz, meus queridos. Boa noite, tudo bem? Hoje o pastor não pôde estar, vim no lugar dele. Espero que Deus venha falar com vocês nessa noite. Amém? Antes de iniciar, vamos orar. Senhor Deus, glorioso Pai, aqui estamos na sua presença, Deus, sabendo que a sua presença é o melhor lugar que podemos estar, Deus. Deus, muito obrigado pelo fôlego de vida, muito obrigado por sua palavra em nossas vidas, ela que nos esclarece, nos dá entendimento. Obrigado porque a sua palavra está conosco todos os dias, o teu Espírito Santo fala conosco todos os dias. Queremos ter, Senhor, todos os dias um coração grato diante de Ti, Senhor. Olhar para os seus beneplácitos, ó Pai, olhar para as suas obras, ó Pai, e glorificá-lo. Glorificar, Senhor. Queremos ter um coração grato diante de Ti, Senhor. Pai, que neste momento a sua palavra venha falar conosco, que o Senhor venha falar através da minha vida, Pai. Me usa, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar no coração de cada irmão que ouvir esta palavra neste momento ou depois. Que o Senhor venha tocá-los, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu queria falar muito. Hoje o pastor me chamou, pegou de surpresa, né? Me chamou e eu comecei a meditar em alguns temas que sempre está aqui na minha mente, que eu sempre medita, né? Aí eu olhei e falei, como eu preciso falar isso, né? Eu preciso conversar com os irmãos de uma maneira bem específica. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar tanto com as crianças na IBI, quanto com os jovens e adolescentes, né? E eu vejo uma necessidade, né? Até mesmo o meu trabalho, o que eu faço circularmente, é identificar necessidades e dores de usuários, de clientes e tudo mais, para poder trazer uma experiência melhor para essas pessoas, para esses usuários, essas pessoas que mexem no aplicativo, enfim, no site e tal. E eu sempre olho, o meu olhar é sempre tentando enxergar, e é um papel meu como líder, enxergar dores e necessidades, tanto dos jovens, das crianças aqui da igreja, dos irmãos também, como um todo, e ver na sociedade também dores, necessidades que a gente precisa sanar, né? E uma das coisas que mais me toca e é algo que eu mais levo para mim é a questão de ser padrão, ser exemplo, né? Inclusive o nosso TM4 é baseado nisso, em ser exemplo, em ser padrão. E hoje eu olho para a sociedade e também com um olhar dentro da igreja, o quanto nós precisamos, eu como jovem, as crianças que eu vejo, os jovens, os adolescentes, eu vejo o quanto nós precisamos de pessoas referenciais em nossas vidas. Eu falo isso porque pessoas que fizeram uma diferença muito grande em minha vida foram referenciais na fé, referenciais moralmente, referenciais na palavra, de comportamento, fidelidade e tudo mais, né? E o quanto nossos jovens, quanto nossas crianças têm necessitado de pessoas de referência. É claro que existem pessoas aqui na igreja que a gente, quero ser o exemplo, quero seguir o mesmo passo que ele, quero ser igual a ele e tudo, e não há um problema nisso. Paulo mesmo ele fala, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo, né? Mas o que eu quero trazer aqui para nós, uma reflexão para nós, todos nós, incluindo eu também, é o quanto a sociedade
e o quanto os nossos jovens, as nossas crianças precisam de pessoas referenciais, pessoas que eles nunca vão esquecer daquele exemplo de vida, tá? Exemplo do dia a dia. E eu amo esse versículo, que é 1 Timóteo 4, do 12 em diante. Ele diz assim, ó: não deixes que ninguém despreze por você ser jovem. Aqui ele está falando para Timóteo, né? Mas podemos incluir a igreja. Não deixe que ninguém despreze o que você é. Falaram isso para Jesus, né? Natanael, se eu não me engano, chegou para Jesus, chegou e falou: virás alguma coisa boa de Nazaré? Será que vai ter alguma coisa de boa de Nazaré? E era o próprio Jesus, né? E ele viu e comprovou o que viria, assim, coisas boas de Nazaré. E dessa mesma forma, virá alguma coisa boa de Osasco, né? A gente brinca de Osasco, virá algo bom dessa pessoa, ou daquilo, ou daquela família, né? Que ninguém despreze isso, ninguém despreze pelo que você é, né? Pelo onde você mora, ou a sua idade, mas para que os que creem sejam um exemplo. Então, sejam um exemplo para aqueles que ouvem vocês, né? Exemplo na maneira de falar. A gente estudou aí quase o semestre inteiro aí sobre a língua. Na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e do ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando o profeta da igreja falaram e o grupo de presbítero pôs as mãos sobre as suas cabeças. Dedica-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo, tenha cuidado com o que ensina, continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam. Amém? O quão é importante a gente se levantar como igreja, uma igreja madura. A gente tem estudado esse ano inteiro sobre maturidade espiritual, e o quanto é importante a gente se levantar como igreja e começar a se tornar referenciais para as pessoas, referenciais para os nossos jovens, referenciais para nossas crianças. A gente precisa começar a mudar a nossa conduta diária, para que aquelas pessoas que nos escutam, ou aquelas pessoas que nos veem, começam também a entrar nos trilhos, né? Começar a seguir o mesmo exemplo. Ele fala aqui padrão ou modelo. Modelo é você criar uma forma, sabe, uma forma de bolo, você padronizar. Então, todos os bolos que forem criados, forem feitos aqui, naquela forma, terão o mesmo molde, terá o mesmo formato, terá a mesma qualidade, né? O quanto nós precisamos, como igreja, nos levantar para isso. O quanto a gente precisa bater no peito e falar: não, vem e eu vou mostrar Jesus, né? Vem que eu vou te apresentar Jesus através da minha vida. Eu sei, é muito difícil, né? A gente está num processo ainda de desenvolvimento. A gente tem falado muito sobre medidas de fé, né? Medidas que a gente, ao nascer de novo, a gente recebe medidas do fruto do Espírito. É algo que eu vou ler depois. Mas a gente precisa desenvolver isso mais rapidamente. A sociedade, ela está perdida. Ela precisa de pessoas que se posicionem com a palavra. Pessoas que se posicionem, que bata no peito e fala: eu vou ser um exemplo para essa geração, eu vou ser um exemplo para os meus jovens, para os meus adolescentes, para as minhas crianças. Eu preciso ser um exemplo. Eu me cobro bastante, pra caramba. Quem me conhece sabe o quanto eu preciso ser exemplo. É claro que algumas coisas provavelmente eu fale, né? Pise na bola em algumas outras.
Mas isso precisa queimar no meu coração. A gente tem falado com as crianças na IBI, a gente tem falado sobre os frutos do Espírito. E semana passada, semana retrasada, eu conversando com as crianças, ministrando para eles sobre o fruto do Espírito, né? A gente falou sobre o amor. E eu pude falar um pouquinho para elas, né? E instigar elas a pensarem nisso também. O quão bom seria se os nossos pais, se os nossos avós, se os nossos tios, ou até nós mesmos, e agora acrescento, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, manifestassem todos os frutos do Espírito diariamente. O quão bom seria isso? Eu falei da minha experiência, né? Falei, meu pai não podia manifestar esses dons do Espírito, esses frutos do Espírito. Não porque ele é mau, não porque ele queria fazer as coisas erradas, é porque ele não conhecia Cristo, né? Ele não conhecia a palavra. E por causa de algumas decisões, tanto da minha família, de todos que me cercavam, por decisões deles, sofri muitos traumas, né? Muitos complexos, muitas coisas que eu fui desenvolvendo decorrente a muitas experiências na infância, né? E hoje eu falei para essas crianças, contei isso, né? E falei para as crianças, hoje eu tenho uma oportunidade de fazer diferente. Hoje eu tenho a oportunidade de poder mostrar para o meu filho os frutos do Espírito. É claro que numa medida, tanto, não é 100%, não é impecável, perfeito, mas na medida que eu possa ser um exemplo para ele, né? E isso tem que queimar no meu coração, isso tem que queimar no coração de você, pai, de você, mãe. Ah, mas meu filho é grande já. Quão bom seria se os nossos pais vivessem na plenitude do Espírito, né? Na plenitude da palavra, na plenitude do teu amor, da alegria, da fidelidade. Não importa os pais, eles já estão velhos, eles já têm a vida deles, mesmo assim vocês ainda continuam sendo as nossas referências. Seja nós maiores, seja os menores, as crianças, os pais ainda continuam sendo exemplo. E como é importante isso? Porque dependendo das nossas condutas, dependendo do que a gente vai fazer, vai determinar o futuro dos nossos filhos, vai determinar o futuro da igreja, vai determinar o futuro da nossa sociedade. A nossa sociedade, se você for olhar, ela está indo de mal a pior, né? Ela pode estar indo numa evolução científica, tecnológica, né? Isso é visto com olho nu, que a tecnologia está aí, mas a sociedade moralmente ela tem sofrido um declínio, né? Ela tem caído moralmente. A gente vê hoje na Copa do Mundo, né? Coisas que seriam normais, eles estão radicalizando, coisas que, para uma sociedade saudável, talvez algumas regras seriam ótimas, mas para eles nossa, é o fim do mundo, isso é um absurdo, o que está acontecendo aqui, tal. E você vê como a sociedade está doente. E nós, como igreja, como papel de igreja, a gente tem uma função, e a gente tem um chamado, a gente tem um ministério, a gente tem um único ministério. Toda a igreja ela tem um único ministério.
que é o ministério da reconciliação. Você pode estar participando de um ministério X e tal, mas o final desse ministério é para que as pessoas reconciliem com Cristo. No fim, não é você mostrar os seus talentos, os seus dons, as suas virtudes e tal. Nada é sobre você. O fim do que você faz, se você toca no louvor, se você é da EBI, se você é líder, se você é lídio, se você faz outras coisas no ministério, e não é para fim proveitoso teu, né? É para fim de Cristo ser glorificado, né? Tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, todas as coisas são feitas para Ele. E o nosso ministério é reconciliar as pessoas com Deus. E esse é o nosso propósito. E isso tem que queimar dentro de nós. E de que maneira a gente faz isso? É se tornando padrão, é se tornando exemplo de Cristo. É exemplo na palavra. A gente tem que saber conhecer a palavra. Eu estou instigando as crianças, até brinco com elas todos os domingos, mas eu instigo elas a conhecerem a palavra. O quão importante você saber manusear a palavra. Não, isso a letra mata. Não, o Espírito vivifica, mas você precisa conhecer a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa conhecer. Eu não estou falando de decorar. E se decorar, ótimo, melhor ainda, né? Eu estou falando de você conhecer a palavra, conhecer as Escrituras. Ele fala assim, que ninguém despreze por você ser jovem, mas seja exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na pureza. Ele fala que na maneira de falar, nas palavras, o que você fala, o que sai da sua boca. A gente estudou aí alguns meses, algumas semanas, a gente estudou sobre o poder da palavra, que as palavras é gerada no nosso coração, então o que a gente fala é o que o coração está cheio, então a gente precisa ser exemplo nisso. Então vamos mastigar a palavra, vamos buscar a palavra, vamos se encher dessa palavra. E tem uma coisa muito importante aqui no versículo 16, que ele fala assim, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isto, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam. E sim, a nossa dedicação ao que fomos chamados, e fomos chamados para reconciliar o mundo com Deus. A nossa dedicação a isso fará com que a gente se salve e salve aqueles que nos escutam. Entenda que eu sempre falo isso e eu vou continuar falando até Deus falar, pode parar, Rodolfo, não precisa falar mais. Não existe cristianismo e nunca existirá cristianismo sozinho. A fé é individual? Sim, né? Eu decido crer, eu sozinho, ninguém decide crer por mim. Eu, em 98, 99, alguma coisa assim, faz tempo, eu decidi aceitar Jesus Cristo. E foi de uma maneira linda, linda. Lembro até hoje a música que tocou naquele dia. Toda vez que eu pego no violão, a primeira música que eu toco é ela, né? Que eu amo, não sei tocar muito bem ela, mas eu amo tocar ela, é maravilhosa. Ninguém decidiu por mim. Ninguém decidiu por mim. Ninguém fez a escolha de, Rodolfo, você vai aceitar Jesus agora e ponto, acabou. Ninguém dos meus familiares fizeram isso. Mas por exemplo, mas por amor, por pessoas que se importaram comigo, meus tios, minha avó, minha mãe, pessoas que se importaram comigo, me apresentaram a Cristo. E através dessas pessoas eu pude aceitar Jesus. Eu pude conhecer a Cristo.
E eu entendi que não se faz evangelho sozinho. A salvação, minha decisão de ser salvo foi minha, mas foi por intermédio de outras pessoas. E sim, o meu testemunho, sim, a minha vida, ela vai fazer com que pessoas sejam salvas ou condenadas. E quão importante a gente entender isso. Quanto mais rápido a gente entender que as nossas decisões, que a nossa postura, que o nosso dia a dia vai fazer com que pessoas sejam salvas, quanto mais rápido a gente entender isso, melhor será para as pessoas que estão à nossa volta. Por que eu falo isso? Porque eu tenho visto e olhado pessoas que não se importam. E vêm para a igreja, vêm para o culto e acabou e tal, e a vida continua. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é o poder de Deus. E nós fomos feitos testemunhas. Lá em Atos ele fala, vocês serão minhas testemunhas. Serão testemunhas desse poder. E o poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E seremos as testemunhas. Né? A gente aqui vai comprovar que Deus é Deus, que Deus é todo-poderoso, que o Evangelho muda, que o Evangelho muda as pessoas. Então a gente precisa entender o mais rápido possível. Eu preciso entender o mais rápido possível. Que eu preciso me consertar, que eu preciso ser exemplo, que eu preciso moldar a Cristo. Eu preciso entrar no molde de Cristo. Né? Eu preciso chegar lá no oleiro faz o molde. Né? Oleiro, se necessário, quebre, né? Mas refaça, faça de acordo com o seu molde. Porque a gente precisa, porque as crianças estão crescendo, os nossos adolescentes estão crescendo. E vai chegar um momento que eles vão se deparar com a sociedade que está em declínio, com a sociedade que está imunda. E eles vão se deparar com essa situação e eles vão ter que tomar decisões. E o nosso exemplo vai facilitar essa decisão. Ele tem livre-arbítrio, mas eu também tinha um livre-arbítrio e eu optei por obedecer a Cristo. Foi muito difícil, é doloroso, porque a gente quer pecar. Adolescente, então, vou botar o terror, mas a palavra tem que ser maior. Os meus exemplos, eu tive a oportunidade de crescer aqui na igreja. Aos meus 12 anos aceitei Jesus e eu tive exemplos na palavra. Acompanhei muito o pastor Fernando, até hoje acompanho muito o pastor Fernando. A minha admiração por conhecedor da palavra de uma maneira tão incrível. Um dia eu chego lá, teve outros líderes que passaram por mim, que foram pessoas incríveis, que são exemplo para mim, exemplo na palavra, exemplo no amor. São pessoas incríveis e eu sou muito grato por essas pessoas que passaram por mim. E isso me fez perseverar. Pessoas que foram exemplos para mim, que eu olhei e me fizeram perseverar. E queima muito no meu coração que eu me torne essas pessoas. Que eu me torne a pessoa, o exemplo, não para fazer os meus discípulos, não é essa a ideia, mas é para fazer discípulos de Cristo, né? Para eles serem moldados, como eu estou no processo de molde também. Nós precisamos entender isso o mais rápido possível, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão crescendo. E eles olham para vocês. Eles olham para vocês, pais, para vocês, líderes. Eles olham. E eles são muito espertos. Eu estou ali na IBI, olha aquelas crianças, elas são maravilhosas, são maravilhosas. Amo
Me encontrei bem assim na EBI, mas elas são espertas, elas são ligeiras, né? E astúcias estão nelas. Então elas vão aprendendo com o exemplo. E uma das coisas que me marcou bastante foi um pastor, agora eu não lembro o nome desse pastor, ele falou assim, um missionário na verdade, ele falou: os islâmicos, eles mandam os filhos, os muçulmanos, eles mandam os filhos para a faculdade na Europa e saem de lá muçulmanos. 4, 5, 6 anos depois, eles voltam para a terra deles e eles continuam muçulmanos. E os filhos dos cristãos, eles vão para a faculdade, depois de 4 anos, 5 anos, eles voltam ateus. E o quão forte é isso? Porque a gente não se prepara para ser exemplo e não prepara as crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes para este momento. E hoje eu vejo, ainda não experimentei, ainda falta muito, mas mudou muito minha chavinha quanto à maternidade, à paternidade. Ainda não sei o que é, não sei, não faço ideia. Mudou muita coisa em mim. Eu dei até um exemplo na minha célula, falei que alguns comportamentos meus, até mesmo de falar algumas coisas, eu falei, eu precisei mudar. Nem nasceu ainda, o menino já mudou, já mudou o que eu tenho que falar, meu. Eu não posso falar algumas coisas e já mudou a chavinha. Porque eu entendi o quão responsável eu sou pela vida dele. Ainda nem peguei no colo, nem fiz nada, mas eu sei que eu preciso mudar. E olhar isso é muito dolorida a mudança. Porque a gente está acostumado com aquilo. A gente está acostumado com os nossos hábitos, e esses hábitos eles precisam ser mudados. E Deus, ele pede isso da gente. Deus conhece os nossos frutos, Deus sabe que somos. Mas ele sempre está pronto a nos tratar, a nos moldar, né? Ele é o nosso oleiro, nós somos o barro. Né? O quanto nós precisamos ser diferença, né, neste mundo. Em oração. Os nossos jovens precisam de pais de oração, que orem com eles, que ensinem eles a orar. Precisam de pais que ensinem eles o dia a dia, a palavra, que tenha cultos domésticos. Eu sei que é corrida as coisas na vida. É um compromisso aqui, um compromisso ali. Mas eu já vi muitos pais que não se dedicaram a isso, que anos depois me procuraram para remediar aquilo que a gente cobrava para se prevenir. E eu faço com o maior prazer, não tenho problema de ir atrás de jovens. Como eu digo, eu amo os jovens, eu sou apaixonado pelos jovens, sou apaixonado pelas crianças. Mas é uma questão de remediar, né? Chega uma hora que eu não tenho o que fazer. É orar mesmo e que Cristo faça a obra, né? A gente vai estar ali, Cristo faça a obra. Mas a gente tem que começar a olhar para as nossas crianças hoje, os nossos adolescentes, os nossos jovens, para que no dia da angústia, no dia que eles serão confrontados, a gente não tem como isolar eles serão confrontados na fé. Todos nós vamos ser confrontados na fé, e é necessário que isso ocorra. Jesus, ele fala que ele vai separar o joio do trigo. E a gente vai ser todos os dias
em algum momento a gente vai ser confrontado a nossa fé e é onde a gente vai decidir seguir ou não a Cristo. E nós precisamos nos levantar como igreja, né? Como pais, como líderes, como pessoas mais velhas. O próprio Timóteo, na carta de Timóteo, Efésios também, agora não lembro bem ao certo, ele fala para as mulheres mais velhas ajudarem as mais novas, aqueles que ensinam, se dediquem ao ensino. Ele fala aqui, cuide de você, se prepare, se molde, se entregue a Deus, se entregue ao Espírito Santo, se entregue à palavra e depois cuide dos outros. Fazendo isso, salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Amém? Bom, é isso. E só para finalizar, eu vou ler aqui Gálatas 5, 22, diz assim: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que a gente possa manifestar esses frutos do Espírito em nós, para que a gente a cada dia seja exemplos, padrões para aqueles que nos ouvem, para os nossos filhos, para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para aquelas pessoas que estão perdidas aí. Amém? Glória a Deus, aleluia. Acho que é isso. Irmãos, hoje é terça. Então, continuamos essa célula, essa semana, quinta, sexta e sábado. Quinta e sexta é às 8 da noite, tá? Procure a célula mais próxima de você. Sábado temos célula também, temos algumas células de sábado e temos o TM4 aqui com os jovens e adolescentes aqui na igreja, todos os jovens, todos os adolescentes aqui na igreja às 5 da tarde, tá bom? Temos também aos domingos doutrina bíblica com Marcelo aqui, 8 da manhã, tá bom? Culto de domingo agora e intercessão. Procure o André, procure a Zenaide, veja o melhor horário aí para vocês, mas participem, vai lá na oração, participe, amém? E é isso. Espero que o Senhor tenha falado com você, espero que você esteja com o coração aberto a ouvir isso. É duro, dói, porque dói mesmo, e é necessário que doa, mas é bom para a gente, é bom ouvir isso. Amém? É bom a gente ser confrontado a melhorar a nossa postura, a melhorar o nosso dia a dia e ser exemplo para todos e a sociedade. Amém? Glória a Deus, vou orar. Senhor Deus, glorioso Pai, queremos aqui, Deus, diante de Ti, Senhor, pedir perdão, Pai, antes de tudo, Deus. Perdoa porque muitas vezes a gente falha. Perdoa porque muitas vezes a gente negligencia o chamado que há em nós, ó Deus. Ó Deus, que queime em nossos corações, Deus, a vontade de cumprir o nosso ministério, que é o ministério da reconciliação. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda nas nossas fraquezas. Espírito Santo, nos ajuda nas nossas fraquezas para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o Teu plano, o Teu propósito em nossas vidas, ó Deus. Que os nossos corações venham a queimar, Pai, que os nossos corações venham a estar sedentos a cumprir a Tua palavra, a ser referência, a ser exemplo na nossa igreja, no mundo, na sociedade, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos incomode, sim, Pai, a crescer e a desenvolver nos frutos do Espírito, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, gente. Fica na paz do Senhor, Deus abençoe vocês, aos jovens até sábado e aos irmãos até domingo. Deus abençoe vocês.